Olá, Especial Tá Explicado no ar. Vamos aos assuntos deste fim de semana. As discussões sobre a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 como condição de acesso a espaços coletivos ganharam força com o avanço da variante Delta no mundo. No Brasil, embora não haja definição no Congresso sobre o tema, algumas cidades já iniciaram a implementação da medida. Você vai entender mais sobre a norma que está sendo debatida em boa parte do mundo. Vou falar também sobre outro assunto polêmico que voltou à pauta do STF e do Congresso: a demarcação das terras indígenas no Brasil. O que está em discussão é a aplicação do marco temporal. Te explico sobre a tese que divide opiniões. E mais, os crimes cibernéticos que envolvem fraudes e golpes financeiros aumentaram durante a pandemia. Só as tentativas de ataque através de e-mails falsos cresceram 80%. Saiba quais são os golpes mais aplicados e como evitá-los. É a partir de agora. Tá explicado. O passaporte da vacina nada mais é do que um documento que comprova que a imunização contra a Covid-19 está em dia, permitindo com isso a realização de viagens e o acesso a locais públicos e privados. No Brasil, a exigência desse comprovante ainda é discutida no Congresso. E além dos dados sobre a vacinação, propostas estabelecem que o documento também reúna resultados de testagens para o coronavírus e, em caso de infecção, apresente certificado médico declarando que o paciente se recuperou. Mais do que limitar a circulação de não vacinados, o passaporte também poderia ser usado para suspender ou abrandar medidas restritivas. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, já adiantou que, caso a exigência seja aprovada, irá vetá-la. Enquanto o debate segue sem definição no Congresso, algumas cidades já avançaram na implementação da medida. Na capital paulista, o documento já é exigido em eventos com mais de 500 pessoas, como shows, feiras, congressos e jogos. É preciso ter tomado ao menos a primeira dose do imunizante para ter acesso a esses locais. O passaporte da vacina está disponível na forma de QR Code no aplicativo e-Saúde, mas também é possível declarar a imunização por meio do comprovante de vacinação no formato digital, nas plataformas Vacivida e Conecte SUS ou mesmo no modelo impresso. No Rio, a comprovação da vacinação deve começar a ser exigida ainda neste mês. O documento será necessário para entrar em locais de uso coletivo, como academias, estádios e cinemas, para realizar cirurgias não emergenciais e para continuar recebendo o cartão Família Carioca, que é um programa de transferência de renda. Além de São Paulo e Rio, outras cidades já avançaram na adoção da medida também. No mundo, países como Itália, Portugal, França, Israel, Japão e Dinamarca já adotaram o passaporte. A medida tem gerado protestos de grupos que não concordam com a obrigatoriedade. Para os críticos, condicionar a circulação de pessoas à imunização fere os princípios democráticos. Já para quem defende a exigência, o passaporte é uma forma de incentivar a vacinação e, com isso, acelerar a reabertura da economia com segurança. Tá explicado. Cerca de 12% do território brasileiro corresponde a terras indígenas demarcadas, ou seja, oficialmente reconhecidas em cartório. São 107 milhões de hectares habitados por essas populações. Embora essas áreas estejam distribuídas em todos os biomas, a maior parte está concentrada na Amazônia Legal. O processo de demarcação é conduzido pela FUNAI, vinculada ao governo federal. E, segundo a Constituição, é responsabilidade da União demarcar e proteger os direitos originários dos índios sobre terras que tradicionalmente ocupam.
Apesar disso, nos últimos anos, os conflitos entre produtores rurais e indígenas se intensificaram e muitos foram parar na justiça. E é neste contexto que, em 2009, começa a ser discutido o marco temporal. A tese estabelece que os índios só podem reivindicar a demarcação de terras se conseguirem comprovar que já ocupavam a área no momento da promulgação da Constituição, em outubro de 1988. Recentemente, o tema voltou a ser debatido com um julgamento no STF de um recurso da FUNAI que envolve a ocupação de terras em Santa Catarina. Os ministros discutem se mantém ou não a decisão proferida em 2013 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que utilizou o critério do marco temporal ao conceder a área que é parte de uma terra indígena ao Instituto do Meio Ambiente do Estado. Se os magistrados acolherem o recurso da FUNAI, significará uma derrota para a tese. Caso mantenham a decisão de segunda instância, o marco temporal passará a ser aplicado em outros processos similares, uma vez que o veredito da Corte terá repercussão geral. Mas isso não quer dizer que as discussões chegarão ao fim. Um projeto de lei sobre o tema tramita no Congresso e divide opiniões. Para defensores do marco temporal, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, o critério para novas demarcações proporciona segurança jurídica aos produtores rurais e pacifica conflitos. Já para os críticos, a tese é inconstitucional, uma vez que contraria os direitos originários dos índios à terra, sem contar que muitos deles foram expulsos das áreas que ocupavam em razão de conflitos e, por causa disso, não estavam nesses locais em 1988. Para os indígenas, admitir o marco temporal é ignorar séculos de lutas e o papel que exerceram na construção da identidade nacional, além de levar a revogações de demarcações que já existem. Tá explicado. O distanciamento imposto pela pandemia do novo coronavírus obrigou as pessoas a permanecerem mais tempo conectadas à internet, o que acabou deixando os usuários mais expostos a crimes cibernéticos. Entre os mais comuns estão fraudes e golpes financeiros. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as tentativas de golpes através de e-mails que carregam vírus ou links que levam a sites falsos cresceram 80% durante o isolamento social. Promoções, ofertas de emprego e benefícios do governo, como o FGTS e o auxílio emergencial, estão entre os temas mais usados pelos golpistas. Outros golpes comuns são o do falso motoboy, em que o criminoso liga para a vítima se passando por funcionário do banco. Diz que o cartão foi clonado e solicita que a senha seja digitada ao telefone para que outro seja enviado à residência. Tem ainda o golpe do falso leilão, em que a vítima acessa um site fictício, fornece seus dados e às vezes chega a depositar lances na conta dos criminosos. O golpe do delivery, que é quando o cliente faz um pedido via aplicativo e o entregador apresenta uma maquininha de cartão com o visor danificado, impedindo a vítima de ver o valor que está sendo pago, ou até mesmo grava no celular os dados e a senha do cartão. O golpe do WhatsApp, em que os bandidos geralmente se passam por atendentes de lojas e solicitam um código de segurança do aplicativo. E quando fornecido, conseguem ter acesso à conta do usuário. E outra fraude que também tem assustado é a chamada sextorção, que é quando o criminoso rouba os dados da vítima e diz ter fotos ou vídeos íntimos, passando a extorquí-la. O advogado Leandro Nava, que é especialista em direito digital, traz orientações para que o usuário não caia nessas armadilhas. Não acessem links recebidos, mesmo que de pessoas conhecidas. Não deixe seus dados de cartão de crédito salvo. Sempre tenha o trabalho de cadastrar a informação do cartão em cada nova compra. Sempre manter seu computador ou o seu notebook, inclusive o seu celular, sempre atualizado com antivírus. Não entregue o seu cartão de crédito e nem de débito para ninguém. Peça a máquina para que você introduza o cartão na máquina e você digite ali a sua senha. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado.